2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A glória de Deus se revela em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, por poder estarmos na tua casa, poder já começarmos a viver esse período de Natal, sabendo que o Senhor nasceu e o Senhor esteve aqui, nós, e o Senhor deu a sua vida para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Pai, porque ainda que tentem alguma coisa contra a nossa vida, o Senhor é fiel e o Senhor nos guarda. E o Senhor nos leva todos os dias a parte dos verdejantes e água de descanso. Te louvo e te agradeço, Pai, desde já. Em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Muito bem. Quando Moisés desceu do monte, lá do Monte Sinai, com as tábuas da lei, guarde seu celular e ouça Deus falar. A sua avó está com dela na mão, porque ela está filmando ali, está acompanhando o vídeo. Tá bom? Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, a sua face refletiu fisicamente o que ele esteve conversando com Deus. Lá em Êxodo, capítulo 34, Êxodo, capítulo 34, versículo 33, 35, nos mostra 34, 33, 35. Diz assim: tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Então, quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, a face dele, o seu rosto fisicamente, o seu corpo físico, ele reflete o Senhor. Isso tem que ser com cada um de nós também. Esse versículo aqui nós podemos pegar ele e trazer direto para nós. Como é que diz aqui? Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o rosto. Isso é lá na lei. Lá na lei, Moisés punha um véu sobre o rosto. Mas vindo Moisés perante o Senhor falar-lhe, removia o véu até sair. Cristo, quando veio, ele deu a vida dele, o véu foi rasgado. Hoje nós vamos direto ao Pai. Nós não temos mais o véu, nós podemos ir direto ao Pai, falar com ele, né? E aí, quando ele saía, e aí quando ele ia perto ao povo, o povo via resplandecendo a glória de Deus em Moisés. A nossa vida tem que ser assim. Nós hoje vivemos esse novo pacto e a nossa vida tem que ser assim, né? Hoje nós temos acesso direto ao trono. Nós vamos direto falar com o Senhor. Então, mas quando nós estamos fora, a nossa vida tem que resplandecer a glória de Deus. As pessoas têm que olhar e ver que nós verdadeiramente adoramos ao único Deus. Entendeu? Então, por quê? A glória de Deus se revelou em Jesus. Ela lá atrás, poderíamos dizer que ela estava sendo revelada em Moisés. Para Moisés ir falar com o povo. Mas Jesus não tinha vindo. Jesus vem. E agora a glória de Deus se revela em Jesus e nós temos acesso ao trono da graça. E nós somos os representantes dele aqui nessa terra. Então as pessoas têm que nos olhar e dizer:
realmente. É por isso que muitas das vezes você chega em algum lugar, você tem um semblante diferente. É porque você reflete a glória do Senhor. Então, ainda, mesmo assim, o apóstolo Paulo fala que a glória se manifesta no rosto de Moisés, era uma glória passageira. Né? Lá no versículo que nós lemos, lá em 2 Coríntios 3,18, você vai ver que o apóstolo era uma glória passageira. A nossa não é passageira. A nossa agora é até quando chegarmos diante do Senhor. Então, por quê? Porque nós agora refletimos dia após dia a imagem de Deus. Então, nós não podemos deixar que isso fique enraizado no nosso coração. Até porque, quando você tem essa certeza, você evita fazer o quê? Você evita trilhar caminhos errados. Porque você vê que, peraí, como é que eu vou fazer? Como é que... mas eu não posso mais rir? Pode. Ontem mesmo fomos lá com fraternização com o pessoal da odontologia, estávamos rindo, estávamos brincando, mas todo mundo sabe que eu sou um pastor. Então, aí eu vou lá na hora, já estou aqui fora mesmo, estou na igreja, me dá um chopinho, ou quando eu abrir a boca eu vou falar coisas que não condizem com a palavra do Senhor. Não, você tem que resplandecer a glória de Deus. Na sua forma de proceder, na sua forma de se comportar, na sua forma de falar, para que as pessoas vejam realmente. Então, mas lá em Moisés, o apóstolo Paulo fala que aquilo era passageiro, como foi. Né? Mas na nova aliança, essa que nós vivemos, nós cremos que o próprio Deus nos fala através da sua palavra, pois ela é infalível, imutável e poderosa. Está aqui, a palavra de Deus está aqui. Você tem alguma dúvida na sua vida? Procure na palavra de Deus. Você quer um conselho de Deus para a sua vida? Procure na palavra de Deus. É o que eu digo sempre. De Gênesis a Apocalipse, é o nosso manual de vida. É o nosso manual de vida. É o manual, quando você compra lá o celular, você vai lá ler o manual, porque você quer saber como você vai operar todas as funções que tem no celular. Porque o celular é uma coisa interessante, né? O celular é um computador que telefona para os outros, que fala com os outros. Hoje em dia a função inverteu. Antigamente ele era só telefone, hoje em dia não. Você tem um computador na mão e esse computador até faz ligação para o outro. Então, antigamente você, para saber notícia, a pessoa viajou, foi embora para outro país. Você esperava 2, 3 meses para chegar uma carta. Agora você liga, faz uma chamada de vídeo, você vê como a pessoa está. Então, a nova aliança, essa que nós vivemos, ela está aqui, ó. Tá aqui. A palavra de Deus está aqui. A tábua que outrora foi a mão de Moisés, hoje é a Bíblia Sagrada na nossa mão. É o nosso manual de vida. Ela é infalível, imutável e ela é poderosa. Assim como Moisés resplandecia a glória de Deus, nós também devemos resplandecer essa glória através da nossa vida. Vivemos uma nova aliança que é superior à antiga. O Espírito retira o véu que obscurece a visão que se tem de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e ali o véu foi rasgado. Quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o véu é retirado, as escamas dos nossos olhos caem, os nossos ouvidos espirituais são abertos. E você agora tem acesso, porque o Espírito fala contigo. Só que o ser humano é muito teimoso, né? E aí o Espírito está dizendo, não faça, eu faço. Bate os pezinhos e tudo. Porque não ouve a voz de Deus. E aí é que vem as consequências. Agora, com a face descoberta, você confessou a Cristo como teu único e suficiente Salvador. A face está descoberta. Você agora está livre do véu. Né? Porque Moisés colocava o véu, chegava diante do Senhor e tirava, ele colocava o véu, descia, falava com o povo, mas mesmo através do véu as pessoas viam a glória de Deus na vida de Moisés. Nós não, nós vamos direto ao Senhor. Então, agora já somos livres do véu. E os que
Quando você retira o véu, você passa a crer e você apega-se à glória de Deus e é transformado à sua imagem. Por isso que às vezes as pessoas olham para você e falam assim, poxa, você tinha um jeito assim tão estranho, você mudou muito. Porque a nossa vida é transformada através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós precisamos abrir o nosso coração verdadeiramente e crer que Ele deu a vida dele, para que hoje nós tenhamos vida e vida e abundância. Crer que quando Ele morreu, que o véu foi rasgado, também foi rasgado esse véu na nossa vida. Hoje você não precisa mais de ir a santo para poder ter acesso ao Pai. Você não precisa acender vela para ter acesso ao Pai. Você não precisa fazer uma série de ritos para ter acesso ao Pai. Você hoje vai direto ao Pai. Você ora e Ele fala contigo. Agora, tem um outro detalhe. Quando você está orando, você quer ouvir a voz do Pai, você ore, peça e espere a resposta. Aguarde um pouco, cante um louvor. Muitas vezes o Senhor fala na hora. Às vezes, Ele vai falar para você em alguma situação e vai te mostrar, olha, tá vendo? A resposta que eu tenho para você é essa. Mas nós precisamos aprender a aguardar. Através da palavra do Senhor, conhecemos sua glória, contemplamos seu poder e somos guiados pela verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. E tudo que nela está escrito se cumprirá. Visto o que falamos aqui no início. Né? Mar Morto agora já começando a ficar menos salino, Bolânia surgindo lá em Israel, agora o rio lá no deserto, as profecias todas começando a se cumprir. E a palavra de Deus fala que ele veio, falava que ele iria morrer e ressuscitar o terceiro dia, ele morreu e ressuscitou, e agora não vem com essas histórias que tem um 31, I-31 voando pelo espaço, que é uma nave alienígena, e a Terra tem um domo, e não sei o que, não. Jesus disse, eu vou voltar, e virá novos céus e nova terra. Então, ele vai voltar. Ele só não vai pisar aqui, porque ele vai pegar a igreja e vai encontrar, a igreja vai encontrar com o noivo nos ares. A noiva, que somos nós, vai encontrar com o noivo. Ele veio, ele pisou aqui, ele deu a vida dele, mas agora ele vem buscar a igreja. Então, se nós olharmos os acontecimentos, nós estamos caminhando já para o arrebatamento. Quando vai ser? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, estamos muito mais próximos do que no dia que você chorou lá na maternidade e fez, nasceu. Então, eu já digo isso aí há 68 anos, quando eu nasci. Então, nós precisamos acordar para essa realidade. Então, deixa eu... Gente, a palavra do Senhor é fiel, verdadeira e tudo que nela está escrito se cumprirá, segundo o eterno desígnio do Senhor. Nada poderá frustrar o que Ele designou. Olha, vou dizer uma coisa para você. Nada. Não vai deixar um pontinho de nada para dizer, não, Jesus, você falhou nisso aqui. Não vai ter. A palavra é fiel. A palavra do Senhor ela é imutável. E é sobre ela que está firmada a nossa confissão de fé. Mateus capítulo 5, versículo 18. Às vezes nós achamos, mas não tem jeito. E Deus sabe de tudo. Ele cuida de tudo. Ele tem o nome de todos os seus filhos escritos no livro da vida. A palavra de Deus diz que ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí eu as conheço e elas me seguem. Então Mateus capítulo 5, versículo 18 diz assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará dali,
até que tudo se cumpra. E aí você pode falar, mas aqui está falando da lei, sim, mas não da lei dos ritos, não dos sacrifícios, dos 600 e tantos mandamentos que a lei te dava para você poder avançar. Não. Está falando dos mandamentos do Senhor para a nossa vida. Eram 10 mandamentos, hoje transformados em 2 mandamentos, mas que vão se cumprir. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Então Deus ele é bem claro quando fala no cada um de nós. Existem verdades que asseguram a nossa vitória. Então, existem verdades que asseguram a nossa vitória. E as pessoas muitas das vezes estão brincando com a palavra de Deus. As pessoas estão deixando os seus ouvidos, sabe? Estão dentro da igreja, mas o ouvido está lá fora. O ouvido está lá fora, não está nem aí. Está falando, não está ouvindo, não está nem querendo saber. Mas aí, quando vem o problema, aí chora. Eu fico imaginando, né, naquele dia que de repente, não mais que de repente, a igreja não vai estar mais aqui. E muitos vão dizer, mas eu estava dentro da igreja, você estava na igreja? Olha, eu posso dizer, olha que nós somos aqui pouco, mas eu tenho certeza, em muitos lugares. Se acabar o culto, você der um questionário na mão da pessoa e falar assim, qual o primeiro versículo que foi pregado, a pessoa não sabe. O que o pastor falou aos 30 minutos do culto? A pessoa não sabe. Porque vai para a igreja, mas está com pensamento. Está pensamento lá fora no namorado, está com pensamento lá fora nos problemas, está com pensamento lá fora, porque, caramba, olha, está chegando o Natal. Então é Natal, eu tenho que comprar o pernil. E a palavra de Deus? Natal é nascimento de Cristo na nossa vida. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Só que vem as cobranças. Chega um momento que vem as cobranças. Porque com Deus não se zomba, de Deus não se zomba. A palavra de Deus é bem clara, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18, nos fala que existem verdades que asseguram a nossa vitória. Agora, a nossa vitória daqueles que estão prontos a ouvir a voz de Deus. Diz assim, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Isso garante o quê? Garante a nossa vitória. Acabou. E aí, Deus, ele nos guarda. Ele tem o nosso nome escrito no livro da vida. Ele nos orienta. Ele nos leva. Mas ele também diz o seguinte, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele não vai deixar. Tanto que ele deixa 99 e vai buscar 100º. Ele não perde nenhum dos seus filhos. Ele não perde nenhum dos seus filhos. Nada pode ser acrescentado. Já está tudo determinado. Aí as pessoas pegam a palavra de Deus. Hoje em dia a gente tem que ter até muito cuidado na hora que vai adquirir uma Bíblia. Porque agora tem a Bíblia que é a graça sobre graça. Então, cheia de adaptações, tira lá algum versículo. Não, esse versículo não condiz com... Nós estávamos vivendo aí há pouco tempo o antigo Papa da Igreja Romana, o que faleceu, o Francisco, ele disse que a Bíblia tinha que ser mudada porque ela já não atendia às necessidades dos dias de hoje. Entendeu? Como não? A palavra é imutável. A Bíblia é tão atual, ela é mais atual que a última notícia de um jornal, agora pela manhã. Aí ele diz que não, precisamos mudar, precisamos reescrever. Acabamos de ler no versículo aí, 18, não foi? Lá no versículo, até fugiu aqui na minha cabeça, e nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum i, nenhum tio
pode ser tirado ou acrescentado. Aí tira porque eu preciso atender a uma parte da sociedade. Opa, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu não preciso atender a uma parte da sociedade. A sociedade precisa atender ao chamado da palavra de Deus. Amém. É isso que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Está começando cedo o negócio de jogo, né? Ontem estavam lá, né? Todo mundo já comentando amanhã. O pessoal fala, hoje tem culto. Eu falei assim, olha, tem culto lá na igreja de manhã. Na minha igreja o culto vai ser na hora do jogo, vai de manhã lá na igreja, que de sai de manhã. Aí um virou para a esposa, viu, amanhã a gente vai lá para a igreja domingo. Meu Deus do céu. Apocalipse 22, 18, 19 diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então não tem que acrescentar nada. Eu vou acrescentar porque é melhor para mim. Não, melhor para você é ouvir a palavra de Deus. O melhor para você é ouvir o que o Senhor tem para falar para a tua vida. Vamos até 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Mesmo sendo chamados por Deus para a salvação, através de sua graça, nós cristãos temos a responsabilidade de permanecer firme, porque, não, Deus me chamou pela graça, tá tudo bem. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi assim, se eu tivesse certeza que meu nome está escrito no livro da vida, que eu sou um predestinado, eu ia sair por aí aprontando, fazendo e acontecendo. Você nunca conheceu Deus. Você nunca conheceu Deus. E é muito fácil, erradamente, né? Quando nós desobedecemos pai e mãe. É fácil. Com seres humanos, a gente está olhando, desobedecemos pai e mãe. Agora, quando você anda na contramão de alguém que um dia veio aqui e você não era merecedor, mas ele foi lá, ele deu a vida por você, se você fechar os seus olhos, né? Porque nós vamos viver agora o nascimento de Cristo. Ele não nasceu numa mansão, ele não nasceu no Barrador, ou algum outro corte, perinatal. Ele não nasceu no Einstein. Não. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha ao lado dele o bebezinho que nasceu, que está lá em Isaías, e um menino nasceu, seu nome se nos deu, será conselheiro, Deus forte, maravilhoso. Não. Ele nasceu em meio a bezerro, vaca, vala, animais, uma manjedoura. Ele não teve uma vida regalada, andando de Rolls Royce blindado. Ele não teve uma vida regalada, comendo camarão e polvo e caviar, não. Ele andou no meio. E quando chegou na hora que o povo tinha que estar ao lado dele, o que fizeram? Bom, Barrabás ou Jesus? Barrabás. Liberta o ladrão. Sempre andando na contramão. E ele foi lá e deu a vida dele, foi crucificado.
Aí você para e pensa, colocaram nele uma coroa de espinho, deram-lhe muitas chicotadas, que olha, eu vou dizer uma coisa, o filme do Mel Gibson é para ver, você tem que ter... Oh, mas aquilo ali é pouco em relação ao que ele passou. Porque ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados. Aí ele vai para a cruz, ele agora é crucificado. É um cravo em cada mão e um cravo no pé. E uma coroa de espinho na cabeça. E quando pensa que não, vai lá e ainda furam ele. Mas ele diz lá na cruz, Pai, perdoa. Eles não fazem. Então, quando você pensar em errar, você pensa na cruz. A gente fazer contra pai e mãe está errado, mas agora contra alguém que deu a vida por mim e por você, é por isso que muitas das vezes, né, eu gosto muito daquele louvor do Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma, porque nós temos uma natureza humana. A palavra de Deus diz que a carne para nada presta, a nossa carne para nada presta. Ela quer nos levar ao caminho errado mesmo. Se você se deixar levar pela carne, você vai para o caminho errado. É uma natureza humana que nós precisamos lutar. E o melhor conselho que eu dou numa hora dessa é que você... Opa, peraí, você olha para a cruz. E você pensa, alguém deu a vida por mim. Deu a vida por você porque ele tem o teu nome na palma da mão dele. Ele tem o teu nome escrito no livro da vida. E ele não perde os seus filhos. Ele não perde os seus filhos. Porque os outros, o filho da perdição, esse aí já tem sua vida destinada ao lago de fogo e de enxofre. Mas os filhos do Senhor, o que tem reservado é coisas grandes. O apóstolo Paulo diz o quê? Eu fui ao terceiro céu e lá vi coisas inefáveis. Tem coisa que ele nem falou. Porque ele viu tanta coisa que se ele fosse descrever tudo, não caberia na terra o número de livros. Ele ainda fala, não posso falar. Quer dizer, você imagina que você vai chegar lá e você vai andar em ruas de ouro, né? Pessoal, não, é muito mais que isso. Lá você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. Lá você não vai, agora eu estou com uma dor aqui, preciso ali tirar a vesícula, preciso ali fazer o tratamento de câncer. Não, acabou. Vai ser tirado tudo isso. Choro, tristeza. Não vai existir. Então, nós precisamos de entender que mesmo chamados para a salvação, através da graça de Deus, nós precisamos e temos a responsabilidade de permanecer firmes e de nos resguardarmos contra os enganos dos falsos ensinamentos. Tem muito. Muito falso ensinamento. Igreja tem para todo mundo hoje em dia. Eu falei, tem igreja que alterou a Bíblia e está lá. A pessoa está lá, firme e forte. Esse versículo, que nem um tio, nem uma vírgula, vai ser, com certeza esse versículo foi suprimido. O versículo que fala que algumas áreas da sociedade têm outro destino, com certeza esse foi suprimido. Então, nós estamos vivendo um mundo que o errado está certo e o certo está errado. Estamos vivendo um mundo que quando você sai e as pessoas olham para você e veem você agindo de uma forma correta, e careta, né? Careta já nem é mais, né? Qual é as gírias de hoje, né? Eu não sei nem sabe qual é, Carlinhos. Sabe aí o linguajar de hoje para falar do careta, do cafona? No meu tempo era cafona, careta, acabou. Agora você andar errado, você está na moda. Se andar errado tá na moda, eu quero estar fora da moda. A Bíblia é Mateus capítulo 15, versículo 6. Mateus capítulo 15, versículos 6, 9 e 14. Não podemos fazer acordos errados. Não podemos fazer acordos que nos levem a andar à margem da palavra de Deus. Mateus 15, versículo 6 diz assim:
E jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vamos ler o 5, para você poder entender bem o 6. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, e jamais honrará seu pai ou sua mãe. Assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Versículo 9. Versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, todos esses falsadores frívolos que estão por aí, inventando moda, a palavra de Deus está aqui para eles. Em vão me adoram. É em vão. São aqueles que vão chegar diante do Senhor e vão falar assim, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. E sabe o que o Senhor vai falar para eles? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Porque nunca vos conheci. São aqueles que acham que igreja é escada para ficar rico. Entendeu? E lançam qualquer coisa, fazem campanhas para arrecadar dinheiro. Essa é a grande verdade. Vão alterando a palavra de Deus em favor próprio. Em favor próprio. No versículo 14 diz assim, deixai-os. Olha só o que diz o versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Então, quer dizer, se você está dando ouvido a essas pessoas, eles são cegos. E você é cego também. Porque ele é guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos do barranco. Já imaginou? 2 cegos atravessando a Rio Santos. Se vier um carro, vai tudo parar no Mangas d'Ó. Assim é a nossa vida com o Senhor. Se você se deixa levar por esses palradores frívolos, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, sempre dou esse testemunho. Existe uma senhora seropédica, irmã Maria. Irmã Maria passava lá na igreja, entrava, assistia o culto, pegava a apostila e levava para casa. E a irmã Maria ficou com a gente até a igreja de Seropédica encerrar, e ela foi para outra igreja, ela ficou com a gente. Um dia, a gente tomando café da manhã, eu perguntei para ela, irmã Maria, por que a senhora está aqui com a gente? Não, porque a palavra daqui é palavra verdadeira. E como é que a senhora me disse? Pastor, eu estou com o senhor, acho que era 4 ou 5 anos. Ela dizia, toda vez que o senhor fazia o culto, eu levava a apostila para casa. E quando chegava em casa, eu fazia igual os crentes de Belém. Eu conferia coisas espirituais com espirituais. A palavra de Deus está aqui, amado. Tem alguma dúvida? Vem conferir na palavra de Deus. Se você percebeu que esse pastor aqui, ó, ele deu um caminho aqui, não muito certo, sai. Existem igrejas sérias. Eu gosto de dizer assim, vem para cá, poderia até dizer isso. Mas existe igreja séria. Existe igreja séria. A palavra de Deus é falada na verdade. Confira coisas espirituais com espirituais. Faça como lá os crentes de Bereia. Não deixe que alguém mine o teu ouvido e faça a sua cabeça, né? Como pessoal, não. Esse pastor está falando, eu vou conferir. Ele está na palavra de Deus. Faça isso. A Bíblia nos conecta à verdade de Deus, revelando seus caminhos e desvendando os mistérios do plano eterno. A palavra nos ensina a vivermos em comunhão com Deus, fortalecendo nossa fé. Colossenses capítulo 2, versículo 2 ao 4. Colossenses, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. São os mistérios de Deus, né? Mistérios de Deus Cristo. Né? E toda a plenitude de Deus
Os nomes que ele era chamado, agora todos se convergem a uma só pessoa, Jesus Cristo. Antigamente, você queria paz, era Jeová Shalom. E aí eram os nomes que Deus tinha. Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, Jeová Rafá. Mas hoje em dia, você vai a Cristo. Você não precisa, não, eu vou lá no santo, não sei o que. Não, não. Cristo. O próprio Papa atual, agora mesmo, falou que Maria é apenas a mãe de Jesus. E durante quantos anos que a igreja romana vinha lá, isso já gerou uma polêmica. Mas essa é a verdade. Tinha um padre, não me recordo onde era, e ele botava lá um pano roxo em todos os santos. Não era até um dia do ano que eles botam. Mas ele botava direto. E um dia perguntaram, por quê? Que o senhor não vai adiantar nada você ir lá se você não for Jesus? Não, a verdade ela tem que estar no teu coração. Você não tem que se deixar levar pelas vicissitudes da vida, não. E aí o versículo 2, Colossenses 2, de 2 a 4, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, tem aí os raciocínios falazes. Não pode isso, não pode aquilo. Mas a palavra de Deus fala que é Jesus. E aí tem alguns lugares que não, Jesus foi apenas mais um no meio da multidão. Mas na hora que a situação aperta, corre para quem? Para Jesus. Porque ele não foi apenas mais um no meio da multidão. Ele é o grande Salvador, é aquele que deu a vida por cada um de nós. Amém. É aquele que foi lá e disse assim, olha, ele nos chama de filho. Tem lugar que as pessoas são tratadas de tantos nomes, são menosprezados, mas ele nos chama de filho amado. E ele não nos abandona, porque ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3 e capítulo 4, versículo 3 e versículo 6 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Então, nós precisamos ter conhecimento. A nossa palavra tem que ser temperada com sal, para você saber como responder a cada um. Tem pessoas que falam certas coisas e você fica olhando à vontade que dá, é sair respondendo na hora. Não. Não. Vai chegar a hora que você vai falar, mas isso assim não é assim? Essa é. Porque existe uma revelação na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: existem dons para a nossa vida. E nós ficamos na casa do Senhor e não pedimos, Senhor, me mostra qual o dom. Tem gente que quer todos. Vai aguentar? Não vai. Senhor, me mostra qual dom cabe a mim. Diz assim, versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, ele se revela todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Com livramentos. Ontem mesmo chegamos em casa, eu estava aqui fora ainda saindo do carro, Manuela veio lá de dentro. Pai, eu pedi ajuda para ela, minha perna tinha travado.
Ela veio e falou, pai, vamos entrar, porque tinha um negócio lá dentro. E o teto caiu lá. Um pedaço lá do forro do quarto caiu. Exatamente onde ela dorme. Isso não é livramento? Isso não é uma revelação de Deus na nossa vida? Sim. Vocês lembram a história da porta, que outro dia se esfarelou aqui em cima de mim, do Renato, que veio ajudar? Vocês lembram a primeira história? Ela desceu aqui e caiu, ela não quebrou, mas quebrou uma mesa, quebrou o meu celular e Manu tinha saído 2 minutos antes. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem muito tempo, saindo aqui na Praia Grande, o cara veio e comeu a frente do meu carro. São livramentos que Deus nos dá. Isso é uma forma de Deus estar se revelando a nós, dizendo assim, eu estou cuidando de você. Mas tem gente que está brincando. Tem gente que está brincando. Eu sempre falo isso, me lembro de um que era lá de Paulo de Fronten, e ele dizia mesmo, eu quando chego lá, estou na linha vermelha, se tem tiroteio, eu trevo em cima do muro e fico olhando. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não tentai o Senhor vosso Deus. Então você precisa entender isso. Você precisa entender isso, que você não pode também ficar tentando a Deus. Ele te guarda. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 9. Diz assim, a palavra do Senhor. É que nós somos educados, porque dá vontade de quando chegar, não digo nem convidar, chegar na hora, está lá o culto deles lá, que não é culto, tem um outro nome, você parar na porta e começar a falar alto. Chama-se educação. Não, eu acabei de falar, nós somos educados. Glórias a Deus. Eu acho isso uma falta de respeito. Diz assim o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, através de Cristo, há uma revelação de Deus para a nossa vida. Hoje, nós vamos ao Senhor Jesus. E Ele se revela a nós com palavra, ensinamento e orientação. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4, 3 e 4, diz assim, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, durante muito tempo, existia algumas passagens na Bíblia que você chegava e perguntava, né? E isso aqui, pastor? E a resposta era, isso é mistério. Mas um dia, a graça de Deus revelada e através do nosso ministério, esses mistérios agora são revelados a cada um de nós. Durante muito tempo você lutou, fez vários sacrifícios em prol da sua salvação. Mas quando você tem conhecimento da graça de Deus, você vê que esses sacrifícios são sacrifícios de tolo. Porque o Senhor já assinou a tua salvação. Ele agora vai te orientar até chegar ao final. Ele tem o teu nome escrito no livro da vida, ele já tem todos os teus dias. E a palavra de Deus fala sobre isso. Que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não houver permissão dele. Mas também fala que se você trilhar caminhos errados, você está passivo de correção, açoite e muitas das vezes morte prematura. Por que morte prematura? Porque ele não perde os seus. Ele não perde os seus. Nós vivemos a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3,
versículo 8 ao versículo 11, diz assim, o apóstolo Paulo falando da igreja de Éfeso, diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito daquele que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí quando você lê esse versículo, né, aí você agora fecha os seus olhos aí e vai comigo lá na cruz. Vê se esse versículo aqui não é a cruz, quando ele diz, e conhecer o amor de Cristo. Só um amor muito grande para fazer o que ele fez. Um amor que excede todo entendimento. Você daria a sua vida por mim? Você daria a sua vida por um amigo, por uma pessoa? Não. Não dá. Só um amor que excede. Aí você olha e fala, ele excede todo entendimento, né? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos viver a plenitude de Deus na nossa vida. E para encerrarmos, Cristo é Deus. Então você não... A trindade essa que foi criada, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa trindade criada de Pai, Filho e a pombinha, isso é invenção humana. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Tem até um louvor, né, que fala isso, esse pedaço aqui, né? Então, ele se manifestou na carne. Todos os profetas falaram do Senhor, ele veio. Foi justificado em espírito e contemplado por anjos, mas foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E é lá na glória, lá no céu, aquele céu que Paulo fala, é lá na glória. Ele está aguardando a mim e está aguardando a você. E naquele dia em que soar da trombeta, nós estivermos diante do Senhor, muitos vão chorar. Muitos vão chorar. Muitos vão se lamentar. Por que não houve? Mas ainda há tempo. O dia é hoje. Ainda há tempo. Você está de forma online aí. Por sinal, eu comecei o culto, não te cumprimentei. Recebe o abraço do nosso núcleo avançado Cristo Vive, em Mangaratiba. Há tempo. Não deixe se levar por avanços de Deus, por conversas que não vão te levar a lugar nenhum. O Senhor está te chamando a viver a plenitude da graça dele. Os tempos estão abreviados. Os tempos estão abreviados. Ainda ontem era dia 1º de janeiro de 2025. Ainda ontem. O dia parece que não tem mais 24 horas. Você começa o dia e já você está em casa para descansar e querendo descansar mesmo, porque amanhã é outro dia. Sexta-feira eu cheguei em casa, comecei a mexer aqui, botando os acabamentos aqui da igreja. Ontem foi mexendo na parte elétrica, hoje é domingo e amanhã
estaremos lá trabalhando. Então, que nós possamos viver a plenitude do Senhor. Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele tem um pacto de maiores e superiores promessas para cada um de nós. Estamos caminhando aí para o limiar de um novo ano. Praticamente já entramos em 2026, porque agora para tudo. As empresas, algumas já entraram em recesso, outras vão entrar em recesso. Essa semana é uma semana pequena, trabalhar esses 2 dias e depois tem Natal. Ano novo, semana que vem, 2 dias, vem Ano Novo. Chegamos em janeiro, e aí, mas o Brasil vive um tempo engraçado, e dizem que o Brasil só começa a caminhar depois do Carnaval. E quando você vai perceber, já vamos estar entrando em 2027. Se assim o Senhor permitir. Mas como você quer viver esse tempo? Como você quer viver a plenitude de Deus na sua vida? O tempo é hoje. E Deus está falando contigo hoje. Ele tem coisas grandes e firmes para você. A glória de Deus se revelou em Cristo Jesus. A glória de Cristo quer se revelar na sua vida. Essa é a vontade de Deus nessa manhã. E assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por mais esse ano. Praticamente já está finalizado. Por essa semana que está se iniciando. Eu quero aproveitar e declarar uma viagem abençoada para a Gisele, para a Débora. Maria Clara vai também? Maria Clara vão estar indo a Curitiba fazer um bate-volta, mas com certeza será um bate-volta agradável. Então que o Senhor possa aguardar essa viagem, possa aguardar os nossos dias, possamos ter um domingo de paz, um domingo de prosperidade. Possamos, Pai querido, viver a plenitude do Teu amor em uma semana abençoada e vitoriosa. Obrigado por tudo, Pai querido. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, e também no seio de tua família, mas para todo sempre. E quantos assim creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas do Senhor. Nós somos o Domingo Avançado Cristo Vivo, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz.